Boa noite para vocês que nos acompanham por aqui. Muito bom, um privilégio enorme estarmos aqui novamente. Muito bem-vindos! Hoje o tema da live está imperdível: desafios de casais reais, finanças, criação de filhos, autocuidado, relacionamento. Imperdível. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui. Então, olha, com base nesse tema que está imperdível, Sim. O que eu quero aqui sugerir a vocês, se vocês se lembrarem de alguém agora que será beneficiado com esse conteúdo, compartilhe, aproveite os próximos 5 segundinhos aí, encaminha alguns aviõezinhos para o máximo de pessoas, tá certo? Encaminhar. E eu já vou chamar aqui os nossos convidados de hoje, tá bom? Lembrando que já está chegando aí a semana do mestrado dos relacionamentos, uma semana imperdível, um conteúdo riquíssimo nós estaremos compartilhando aqui com vocês e temos certeza, elevará o nível do casamento, do relacionamento, do namoro, do noivado de todos vocês. São ferramentas milenares baseadas em princípios que dão certo, tá bom? E, acima de tudo, habilidades educacionais nos relacionamentos. Relacionar é para todos, é para já, é para agora, tá bom? Vamos lá então, vamos convidá-los. Eu acho que Lucila já está por aqui, no Bosco. Só um minutinho, gente. Já adicionei aqui. Oi, Boa noite! boa noite. Bem-vindos! Que bom ter vocês aqui, hein? Prazer é nosso. Noite gostosa, né? Noite de calor em São Paulo. Verdade. Acho que tá ótimo, propícia para essa mesa. Muito bom, gente. Show de bola. Convitaço. Vocês são muito queridos. Prazer. São vocês. E como que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Nos desafios, né, de casais reais aí. Eu gostaria que, antes de mais nada, vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês para esse pessoal que nos acompanha. O tema de hoje ele é muito precioso e nós acreditamos que vocês vão agregar muito a todos que estiverem ao vivo, aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo posteriormente. Então, por favor, fiquem à vontade, gente. Bom, né, nós temos 15 anos de casados, 2 filhos, né, o Anthony de 8 anos e a Júlia de 5. E eu trabalho com consultoria de imagem e o Bosco trabalha com assessoria de investimentos. Eu acho que é isso. Somos cristãos, de berço. Pais cristãos, firmes na igreja, enfim, né, dos valores de família, Casal raiz, né? clássico, né? Casal clássico. Clássico. A gente estava analisando um pouquinho, né, sobre o tema de hoje, da importância, da relevância, né, dessa vida ordinária, porque os desafios, né, são constantes, são diários, São certo? rotineiros, não é mesmo? E aqueles casais que sabem lidar muito bem com o ordinário, eles se tornam imbatíveis. A gente costuma dizer que quem é bom na rotina é bom em tudo. Então, assim, se você sabe lidar, né, com pequenos gestos diários de amor e bondade em meio a todo o caos que se apresenta, né? É aí que vocês saem, superam e se tornam mais fortes, não é mesmo? É verdade, porque rotina é algo que realmente é puxado, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Então, se a rotina ela não tá bem, aí gera estresse, né? Fica cansativo. Então, são várias outras. Aí começa a acarretar em outros problemas, né? Começa a virar um empilhamento, né? Uhum. E a gente tem percebido que as pessoas têm tido dificuldade, a gente percebeu principalmente ao passar pela pandemia, né? O quanto elas estão
despreparadas, né, para viverem uma rotina diária. Então, acho que é fundamental a gente começar a ir por esse pilar, esse fundamento mesmo, né? Porque acho que todos os outros advêm disso. É verdade. A gente tem que saber criar a rotina, tem que saber no momento certo sair dela e se dar ao luxo de fazer coisas diferentes da rotina. Quando se tem filhos, então, mais ainda, é quase que uma exigência, né? Então, são muitos fatores, mas todos eles dentro desse cronograma, dessa programação. A gente, olha que interessante, né? Nós fizemos uma pesquisa, hoje nós abrimos uma pesquisa no Insta, né? E nós abrimos também para perguntas, né? Interessante demais. Só para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui, tá bom? Qual o maior desafio de um casal? 60% finanças. Uau! 60% desses que participaram selecionou como finanças. Autocuidado, 30% e criação dos filhos, 10%. Então, tinha que ser vocês mesmo. Então, assim, é hora de vocês darem uma aula aí pra gente, nesse tempo que vocês têm de relacionamento, né? E também mentorando casais, a gente sabe que vocês cuidaram de casais, né? Não sei se ainda cuidam, mas cuidaram por muito tempo. Então, assim, tem uma experiência aí, né, de uma trajetória de conviver com famílias reais, né, que tem problemas reais, muito além do Instagram. É verdade. Quer que eu comece, amor? Já que 60% falou de finanças, então deixa eu tomar aqui a iniciativa, embora o certo seria primeiras damas, né? Mas vamos lá. Assim, a gente começou a nossa trajetória de namoro, eu diria, né? Recapitulando um pouquinho antes, já com grandes desafios, né? Que é o desafio de você se programar para se casar, né? É um enorme desafio, porque são muitas coisas, é um sonho. E como a realização de um sonho exige planejamento, o financeiro, sem dúvida, é um pilar importantíssimo. A parte, claro, precisa ter amor, precisa ter todo o restante que a gente sabe, mas o financeiro envolve a concretização desses sonhos, né? Então, a gente precisou, e eu diria que já vai a primeira dica, ou a primeira chave, ou um dos grandes segredos, nós tivemos que abrir mão de muitas coisas. Então, tudo a gente nunca vai conseguir ter. A gente sempre vai ter que sacrificar algumas coisas em prol de outras. E na vida financeira foi importante para a gente abrir mão de algumas coisinhas que a gente tinha como hábito em prol de um propósito maior, que foi o de se casar, né? Você quer complementar com alguma coisa que te vem em mente aí nesse primeiro processinho? Né? Não, logo que a gente casou, né? Depois dos desafios da gente conseguir a grana para casar, né? Onde vai morar e tudo. Passaram 6 meses e eu fiquei desempregada. Então, foi um desafio tanto, porque a gente estava ainda pagando contas do casamento, né? E eu não imaginava que eu ia ficar tanto tempo parada, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo parada, né? Eu sempre saía de um emprego e já entrava em outro, e aí eu fiquei 6 meses desempregada. E o tempo do seguro-desemprego na época, né? E aí eu lembro que no último mês eu falei assim, Deus, se o senhor não abrir uma porta agora, danou-se. Eu não sei o que vai acontecer, né? E aí eu lembro que eu fui chamada para uma entrevista, me ligaram, falaram assim, olha, tem uma vaga aqui para trabalhar, é para cobrir férias de uma pessoa, são só 10 dias. E aí falou o valor, era bem pequeno o valor, e eu falei assim, não, eu vou, eu topo e tal. E aí eu fui, e esses 10 dias foram se tornando 1 mês, 2 meses, 3 meses, no final das contas eles me registraram e eu fiquei nessa empresa 10 anos. E foi, assim, uma grande porta que Deus abriu, mas os desafios financeiros, eles nunca acabam, né, gente? Nunca acabam. E eu acho que, realmente, quando as pessoas colocam essa porcentagem,
que eu acho que é o que realmente mais impacta, porque quando tem problema de comunicação na relação financeira, quando falta dinheiro, a gente começa a ficar estressado, porque não tem jeito, é uma preocupação muito grande. E não é todo mundo que está preparado para lidar com isso, né? Então tem que realmente ter muito, eu não sei se falar fé em primeiro lugar, inteligência emocional em segunda, paciência em terceiro, porque nada dura para sempre, né? As dificuldades elas vêm, mas elas vão embora também, né? Então acho que é entender o momento e correr atrás para fazer o que está dentro do nosso alcance, né? E eu sempre falo que existem duas coisas que a gente sempre tem que lembrar: vai passar e vai dar certo. A ordem das coisas, a ordem das coisas é sempre essa, né? Primeiro a tempestade, depois o sol vem com a bonança, né? E não tem como fugir. E a gente tem que ter muita cumplicidade, tem que sonhar junto, porque se um remar para um lado, financeiramente mesmo falando, né? E o outro para o outro lado, isso prejudica. E isso acaba que prejudicando muitos casais que começam na vida financeira, cada um tendo a sua conta individualmente, valor de recebimento de recursos, cada um o seu, e eles administram individualmente, cada um o seu dinheiro. A gente não, a gente desde o início, nada contra quem faz isso, né? Pelo contrário, cada um tem a sua autonomia e liberdade de agir, mas o nosso exemplo é que nós sempre unificamos a nossa renda, sempre unificamos os nossos sonhos e a gente objetivava tudo e direcionava esforços para uma única direção e alvo. Isso também ajudou. Então, assim, se vale mais uma dica, segunda delas unifique aí o seu foco e com isso a sua renda, né? E a gente não tá nem falando da conta conjunta, porque a gente nunca teve conta conjunta, gente. Na verdade, assim, é dividir tudo ali. Não é aquela assim, você paga metade, a outra paga metade. Não é isso. É uma mentalidade só que juntos a gente consegue, né, ali entrar nesse acordo, né? E não ter aquele, esse é o meu dinheiro, esse é o seu dinheiro, né? Porque se a gente começa a tratar dessa forma, começa a ter muito problema, né? Então, até na questão de gastar, né? A gente sabe que mulher tem uma tendência a querer gastar mais, não tem jeito, né? A gente sempre quer comprar uma coisa a mais. E nessa parte pega muito. Se a gente for conversar com algumas pessoas, tem mulher que não fala. Eu já passei por situações, trabalhava né, rodeada de mulheres, que a mulher não falava quanto que ela tinha recebido de bônus. Falava, eu recebi X, mas ela tinha recebido Y. Olha só. Então, assim, são várias coisas que a gente vê que acontece e que às vezes as pessoas acham que não vai dar problema, mas é aí onde todos os problemas começam, no meu ponto de vista, né? Isso é muito interessante o que vocês estão trazendo, né? Foi feita uma pesquisa recentemente no mês passado, né? Alguns especialistas vêm notando um aumento nos últimos anos, tá? O maior índice de divórcios no mundo está relacionado à infidelidade financeira. Infidelidade financeira. Olha só que assertividade vocês tiveram agora com relação a isso, né? É claro que cada pessoa vai gerenciar isso de uma forma muito única, individual, cada casal, né? Mas a transparência, me lembra até daquele versículo, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito, É verdade. né? Quem é desonesto no pouco, então assim, é só um negocinho, como né? uma pessoa grávida, não existe meia grávida. Ou está ou não está. Então, da mesma forma, ou a pessoa é honesta, ou ela não é. Ou mesmo numa empresa, a gente fala o quê? Você pode treinar a competência, mas contrate o caráter. Porque se você não tem caráter numa área, você não vai ter na outra. Acabou. É verdade. O dinheiro, ele fala muito sobre as pessoas, né? Eu também li uma frase que fala assim, que quando você realmente não tem recursos, você demonstra geralmente quem você é, e ao mesmo tempo, quando você também tem muitos recursos, acaba que vindo à tona alguns traços do seu caráter, né? E aí o dinheiro, ele aponta para não só falhas, mas
como virtudes, né? No caráter de muitos. Para nós, assim, o dinheiro sempre foi um facilitador de processos. Porque se você põe o coração nele, aí gera individualidade mesmo, vai cada um para o seu canto, e aí, queira ou não, isso acaba interferindo no fato de que cada um passa a viver uma vida em paralelo dentro do mesmo lar, debaixo do mesmo teto, foge do que a gente colocou de objetivos comuns, né? Foge de realizações, e aí depois eu acho que a gente vai tocar no assunto de filhos, impacta diretamente nos filhos, né? Quando eu palestrava, hoje é tudo YouTube, né? Hoje existem inclusive muitos gurus de finanças no YouTube, assim por diante, que bom, né? Mas tem que filtrar. Mas quando eu palestrava nesse aspecto, falava desse assunto, a gente costumava dizer que as pessoas se preocupam geralmente com os grandes lobos, ou, por assim dizer, os grandes gastos, né? A gente até falou sobre isso esses dias, né? Mas quem se preocupa com os grandes lobos, como um pastor de ovelhas, o lobo vem fazendo barulho, ele vem com matilha, e aí o próprio pastor acaba que se precavendo da próxima vez para que não aconteça. O problema são as raposinhas, né? Essas que vêm no silêncio, entram por debaixo da cerca, roubam uma ovelhinha e o pastor não percebe, quando vai dar conta já perdeu 5 ou 10. Então, nos gastos, a gente pode dizer, nesse exemplo tão simples, que é praticamente a mesma coisa. A gente não pode ter gastos grandes, mas, na verdade, os pequenos gastos que acabam se tornando um hábito roubam muito mais do que os grandes, né? Então, eis aí o fator de ter iniciado junto e caminhar junto em todas as áreas, principalmente na financeira. Não, e outro detalhe é que, assim, a gente está falando da mulher, né? Que às vezes esconde lá uma coisa que comprou, não conta quanto foi, Tem ou homem não. também, né? Mas e os homens? Eu também conheço muitos casos de que as mulheres não sabem nem quanto o marido ganha, gente. Então, assim, desculpa, para mim isso não é confiança, não é aquela coisa de dividir, sabe? De compartilhar. Que amor é esse que ele não pode falar para ela? Tem mulheres que não sabem quanto que o marido tem investido, guardado. Então, assim, a gente chega num ponto que, se você... Por isso que eu acho que a porcentagem de divórcio é muito grande por conta do financeiro. Por conta disso, não há cumplicidade, não há confiança, né? Então, eu não consigo entender muito isso, sabe, gente? Olha só, a gente ficou realmente surpreso, porque o assunto finanças em casais é um assunto mais tabu do que o sexo, do que a morte. Eu fiquei assim, religião, política. Eu falei, nossa, mas como é que pode? Porque assim, se eles não são cúmplices, né? Eu estava falando esses dias, eu postei há 10 anos atrás, vi nas lembranças do Facebook, eu falei assim, como é que eu vou confiar meu dinheiro ao banco? Ele não me confia nem a caneta, fica lá grudada na correntinha, né? Agora, para o seu esposo, né? Se você não confia... A gente viveu uma realidade dentro de casa, né? De casa que eu digo com o meu pai, né? Meu pai, em casa, era um governo muito patriarcal, né? E aí meu pai, assim, era mais ou menos assim. Minha mãe, o ambiente dela é a cozinha. Ele falava assim, qual piso que você acha legal para a cozinha? Ela, o branco. Então vamos colocar o preto, tá bom? Vamos colocar o preto. Então, assim, para você ver o nível, né, dessa flexibilidade na negociação. E aí o que acontece? Meu pai veio a falecer, surgiram N questões que ninguém sabia, né? Ou dívidas, empréstimos, e muitas a gente não sabe até hoje por conta disso. Claro, eu entendo. Queria poupar, era uma época, né? Aí você fala assim, não vou preocupar a família, deixa que eu resolvo, bate no peito, né? Então, assim,
tem o lado da mulher que esconde, mas tem o lado exatamente do esposo que esconde. E isso era muito comum há pouco tempo atrás. Por isso que também é considerado como uma traição, né? Quando você fica sabendo, você fala, mas peraí, há quanto tempo que tá devendo isso daí? Ah, já tá fazendo bodas de prata já, né? Então, assim, essa transparência é um princípio, né? A Bíblia fala que o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, quando você age com vulnerabilidade, com transparência, né? Focando no nós e não apenas no eu, o relacionamento ele se torna muito mais forte, robusto. Né? Não é por qualquer coisinha que vocês vão desistir um do outro, desistir da família. Aliás, né? O custo de um divórcio ele é infinitamente maior. Infinitamente maior, porque envolve a saúde emocional, mental, espiritual, dos filhos, dos parentes. Olha, gente, não queiram passar por isso. Não compensa, o crime não compensa, né, eu diria. Eu li uma vez no livro que a pessoa falava, eu acho que foi no O Poder da Esposa que Ora, não tenho certeza agora, mas ele falava assim, as pessoas acham que elas vão resolver o problema da vida delas se separando, mas elas não sabem que ao se separar, elas vão ter problemas ainda maiores. Eles não vão deixar de existir, entendeu? E aí podem mudar o tipo de problema. Então, assim, são N fatores que às vezes as pessoas acham que vai resolver, mas é mais difícil, né, gente? Essa é a verdade. Em se tratando de finanças, né? Porque, assim, existem, obviamente, N casos de separação que, sem dúvida, são necessários, né? Mas a gente entende que no quesito específico de finanças, como você bem comentou, afeta tudo, né? A parte sexual, sem dúvida, afeta, porque ambos não, a parte sexual começa na cabeça, né? Olhos, toque, tudo mais. Se a cabeça não está boa, está preocupada, alguma coisa não está caminhando bem, já afeta. Então, já afetou diretamente uma boa parte do relacionamento conjugal. Afeta, sem dúvida, também na questão emocional. Aí a gente está falando de duas áreas, praticamente, que por si só já complicam bastante, para não falar uma outra palavra, né? Então, é de suma importância que isso esteja alinhado até para situações em que, de repente, o casal passe por dificuldades, né? Se ambos estão unidos em um momento em que, como ela disse, ela perdeu o emprego, isso também já aconteceu comigo. Houve uma época em que ela segurou a bronca sozinha, não tenho vergonha em dizer, né? Eu não consegui uma recolocação profissional e ela ficou por alguns anos segurando. O meu ganho era esporádico, né? E com isso, se nós não tivéssemos esse alinhamento, eu creio que poderia ter acontecido o pior. Assim, a gente poderia, sim, ter se separado. Mas em tudo a gente vê que ao se planejar, ao começar de maneira correta, ao ter comunicação, né, tudo isso ajuda. Até porque, assim, depois que eu fiquei 10 anos nesse último emprego, antes de me tornar, né, consultora de imagem, trabalhar 100% do meu tempo com isso, eu saí, né, do banco que eu trabalhava e, gente, foi muito difícil para mim. Eu levei alguns anos aí, eu já saí tem 4 anos e pouco, mas eu levei mais de 2 anos para me alinhar. A gente começou a ter alguns atritos logo no começo, porque eu não estava acostumada a não ter o meu dinheiro, sabe? Aqui, o meu dinheiro assim, né? Tipo, cair dinheiro na minha conta. Eu não estava acostumada. E aí eu comecei a ficar muito estressada, eu sofri demais. E ele, às vezes, não entendia, ele dava risada e falava, mas eu não tô entendendo qual que é o problema. O problema é você não ter dinheiro na conta, peraí que eu vou transferir para sua. Mas, assim, era uma coisa muito louca, mas eu acho que entrou a questão também de eu não me sentir muito útil naquela ocasião. E, assim, quando você faz uma transição de carreira, você não vai começar a ter cliente da noite pro dia. Muito pelo contrário. As pessoas vão demorar para poder ganhar confiança, falar, não, será que é isso mesmo que ela vai fazer mesmo? Será que vai dar certo? Então, foi um desafio enorme para mim. E que ele teve muita paciência comigo, porque né, foi muito estressante para mim essa transição. Você imagina uma pessoa que começou a trabalhar com 16 anos de idade, nunca fica parada, exceto aqueles 6 meses primeiros do casamento, e aí depois
de sei lá quantos anos, depois, né, amor? 15 anos, sei lá, não, acabo 10 anos e pouco, eu paro de trabalhar como CLT, viro empreendedora e aí o desafio foi infinitamente maior, gente. E continua sendo até hoje, né? Não dá pra negar, porque nunca acaba, né? O dia que acabar, a gente vai parar de ser esticado, a gente vai parar de expandir. É importante deixar claro também, rapidinho, até para não ser muito pesado nesse mesmo ponto, mas é claro, se vocês quiserem explorar mais, a gente vai adiante, mas todo desafio não vem para matar ninguém, né? Todo desafio vem se a gente conseguir mudar as nossas lentes, enxergar com uma visão diferente, ele vem para te expandir, para te melhorar, para te amadurecer. Financeiramente falando, então, é difícil a gente pegar grandes empresários que nunca quebraram, que nunca tiveram problema financeiro, que não se reinventaram em momentos de crise. Nós vivemos agora a Covid-19 há pouquíssimo tempo atrás. Os efeitos dela ainda estão presentes, né? A gente ainda está em transição desse processo. Financeiramente falando, isso afetou muito. Só que eu também vi emergir muita gente do zero a patamares altíssimos. Por quê? Enxergaram a oportunidade, entenderam que a crise poderia auxiliá-los a conseguir algo novo. Então, casais assim, que nos ouvem ou que nos ouvirão, entendam, permaneçam juntos, porque vocês estarão mais fortes, e essa crise vai amadurecer o relacionamento de vocês. E eu penso que, acima de tudo, a vida financeira de vocês, se for o caso em que vocês se encaixem nisso hoje. Né? Muito bom, excelente. A gente estava analisando uma pesquisa, 56% dos casais brasileiros não falam sobre finanças. Uau! Então, gente, 56%, né? Mais da a metade. Ana Lucília, ela falou sobre esse trabalho, né? Desde os 16 anos, CLT. A gente cria um padrão comportamental, né? E eu também passei por isso. É difícil você sair desse trilho que você cria, né? E, gente, olha que interessante. Esse assunto é urgente. Muito. Por quê? Se está ocorrendo, né, esse aumento, não, mas em casa era assim, os meus avós já eram assim, os meus pais eram assim, no meu casamento é assim. Se você não romper com esse ciclo... Isso é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É para já. E eu quero saber de vocês o seguinte: qual a importância, por exemplo, de um mentor, de uma pessoa mais experiente, né? Porque tem pessoas que passam 6, 10 anos da vida estudando para uma profissão e não tem nada de errado nisso. Mas, de repente, você pergunta assim, ok, você já fez algum curso de casais? Quantos livros você leu sobre esposa, sobre marido, sobre criação de filhos, né? Finanças? Qual a importância de um mentor, de um acompanhamento, de um treinamento? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito. Eu vou dar minha visão e depois ele fala dele. Eu acho que hoje a gente vive um mundo que a gente está com muito acesso a isso e muitas oportunidades. E eu acho de extrema importância porque, assim, se a gente tenta sozinho, a gente pode conseguir, mas vai demorar muito mais tempo, sabe? E quando a gente tem uma pessoa junto, um mentor, a gente consegue mais rápido. E fora as ideias que vêm, os direcionamentos, né? Uma mente sozinha, ela não é tão potente quanto uma segunda junto, né? Quem dirá, né, no caso de casal, ser acompanhado. Às vezes, muitas pessoas, esse problema do casal não falar sobre finanças e tal, se ele está num acompanhamento profissional, as coisas podem se resolver, né, de uma forma rápida. E às vezes a pessoa acha que não tem conserto, mas ela ainda nem tentou procurar ajuda e já vai tentando se separar, achando que vai resolver e tal. Então eu acho que o mentor, não só nessa área, né, mas em todas as áreas da vida, a gente acompanha muitas pessoas na internet e tem gente que fala, tem um mentor para cada área. Para a área de finanças tem um mentor, para a área de relacionamento tem outro, para a carreira. Então, por que não, né? Eu acho que é de extrema importância. A mentoria, eu penso que ela veio para ficar, porque é uma maneira de você não só aprender algo além do que você poderia sozinho, expandir o que você já tem de conhecimento, mas, de novo,
é uma maneira de ser ajudado. Então, você já está abrindo um precedente para uma pessoa te auxiliar. Financeiramente falando, a gente sabe, está cansado de ouvir isso, muitas vezes até de ler, de que dinheiro é mentalidade, como você pensa dinheiro. Então, é mindset, precisa haver uma mudança de como você pensa dinheiro. E às vezes isso está tão fácil de acontecer diante de você e às vezes a gente não enxerga. E uma pessoa nos mentorando, ela vai fazer você enxergar em todas as áreas, né? Como a que vocês atuam, dentre tantas as quais que vocês atuam, né? A finança a gente fala que é mais ou menos assim, é como uma consulta médica, né? Ninguém fica se automedicando, imagino eu, né? Espero. Porque se faz, corre grandes riscos. Então, hoje está gratuito até, assim, procura um profissional e faz uma consulta. O que esse profissional tem que fazer, e eu também espero que seja essa a postura da grande maioria, profissionais mesmo, é ouvir. Ouve a pessoa com a dor dela. Não é isso que o médico faz? Ele ouve você e tenta entender a sua dor. Depois ele te examina para ver se ele tem ali superficialmente um panorama do que está acontecendo. Nas finanças não é diferente, ele vai examinar suas finanças. Depois ele vai provavelmente pedir alguns exames mais detalhados para entender, porque às vezes a gente pede só ali um panorama do que a pessoa fala sobre finanças e quando a gente vai ver no papel é muito diferente do que faz. E aí pede esses exames mais detalhados, enxerga o que está acontecendo, receita alguns remédios. E aí, de novo, parte da pessoa que está sendo mentorada, atendida, assessorada, enfim, pôr em prática aquilo, porque a gente sabe melhor do que ninguém que todo mundo quer ser o seu próprio guru, né? E aí a pessoa se automedica e fala, não, e o que esse médico me passou não vale nada, o que vale é o que minha mãe dizia que valia. Eu vou comer Vick Vaporub que vai passar dor na garganta. Aí passa mal. Então, nas finanças é a mesma coisa. A pessoa fala, não, vou fazer desse jeito que eu ouvi falar que vai dar certo. Tomara que dê, mas se não der, você teve a oportunidade. Então, é buscar auxílio, né? É quebrar o orgulho, ter a simplicidade, a humildade de entender que não se faz nada sozinho nessa vida. Já que a gente está falando de casais, mentores, não se faz nada sozinho nessa vida. É isso mesmo. Dizem que quem vai sozinho pode até ir mais rápido, mas juntos vão mais longe. Mais longe. Isso vale para tudo mesmo, né? Não só no emocional, né? O pessoal está acostumado, às vezes, vê muito aqui no casal, mas vocês veem que nas finanças não vai diferir. Nunca. Verdade. Nunca. A gente... Nunca. Eu gostaria, antes de mais nada, né, de abrir aí, se o pessoal tiver perguntas. Daqui a pouquinho eu quero ler algumas perguntas aqui que fizeram durante o dia, né, para vocês, os convidados. Então, gente, fiquem à vontade aí, tá certo? É claro que nesse complexo, né, chamado família, casamento, relacionamento, vem os frutos que são os filhos. E os desafios com os filhos nesses 15 anos, mudança de profissão, um momento um mais à frente do que o outro, no que diz respeito às finanças, né? Como que foi para vocês? Como está sendo tudo isso? E se vocês pudessem também compartilhar alguns insights que vão ajudar esses que nos assistem aqui. Gente, com relação a filhos, assim, é um desafio do momento que você sai da maternidade e vai para casa, né? E a gente tem duas situações, né? Ou aquele pai que é paizão, que ele ajuda muito, faz tudo, que foi o caso dele aqui, que sempre esteve junto em tudo, só que ao mesmo tempo, quando a gente tem esse paizão, a gente tem muita interferência, né? Não, faz assim, faz assado. Não sei o quê. Então, nesse sentido, eu também precisei
né, ponderar e olhar e falar, não, peraí, ter paciência, né? Porque os dois estavam aprendendo juntos ali a ser pai, né, gente? Não tem manual, né? E aí foi um desafio. E aí a gente tem outro lado daquela mulher que faz tudo, carreira solo, que o homem não ajuda, né? Então, são duas situações que ambas vão precisar de sentar, conversar, né? Uma coisa que a gente sempre conversava e sempre falava um para o outro, que a gente nunca ia tirar a autoridade de um quando estava falando. Por mais que eu não concordasse com aquilo, às vezes a gente passa por alguma situação e aí eu tô achando que tá falando muito, né, neles, aí eu tento dar uma cutucada. Às vezes não dá para dar essa cutucada, aí eu falo depois. Eu falei, olha, eu acho que você pesou, falou muito com ele, coitadinho, né? Ela diz mesmo, ela É a diz. mesma coisa. Que é a mesma coisa. Ela fala assim. Aí ele fala, não, mas você deixa tudo pra mim. Então eu que tenho que falar. Eu falei, não é assim, né, gente? Mas então a gente é conversando, porque senão a gente realmente não chega nesse equilíbrio. Porque se eu não falo o que eu tô sentindo, o que eu tô achando, às vezes ele pode ver de outro jeito, ele pode falar de outra forma. Então, eu acho que a comunicação é muito importante. Tá incomodando, tem que falar. Às vezes, até hoje, gente, acontece isso. Eu tô na rotina, tá muito puxado pra mim. Eu falo pra ele, falei, olha, tá puxado. Tem 2 dias, 3 dias que eu tô fazendo toda a rotina dele sozinho. Eu preciso de ajuda, eu não tô aguentando. Então, tem que falar, tem que saber falar, principalmente, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, que a minha mãe, quando eu casei, ela falava sempre pro Bosco, ó, eu não tô te enganando, viu? Porque ela é nervosinha, ela é irritadinha. Ninguém imagina. Acha essa que é ela a boa oscila. sogra, hein? Ela falou, não tô te enganando. E aí, quando eu casei, a gente casou, eu percebi que se eu falasse da forma que eu estava acostumada a falar, não ia dar certo. Porque eu era muito assim, impulsiva, de falar, né? E aí eu comecei a pensar, falei, não, eu tenho que parar e pensar no que eu vou falar. E eu já fui taxada de boba, de tonta. Ah, nossa, como que você aguenta? Você não fala? Nananã. Eu acho assim, tem momentos certos pra gente falar. Tem a forma certa da gente falar, e eu sempre falava isso, não é que eu falo na hora certa e da maneira certa. Então a gente precisa ter esse respeito, porque se a gente perde uma vez esse respeito na hora de falar, seja na criação do filho, seja em qualquer outra coisa, a gente começa a entrar nesse ciclo e isso vira algo comum no relacionamento, né? Então, eu acho que na relação dos filhos, assim, a gente às vezes erra tentando acertar. Ninguém erra por querer, né? Mas quando a gente tem muita comunicação, fica mais fácil, porque um vai ajudando o outro. Ó, você falou daquele jeito com eles, eu acho que era melhor falar de outro. E vira e mexe, ele me pontua e eu pontuo ele também. Então é uma parceria mesmo, né? A gente aprende junto, né? Vai lá, Angela. Eu vou aproveitar para fazer uma perguntinha aqui que mandaram hoje, né? Que cabe aqui. Como vocês lidam com a educação dos filhos? Como decidem questões como escola, por exemplo? Entre outras, né? Gente, chegar e pontuar assim, ó. Pergunta boa, hein? A escola, por exemplo, a gente vai lá, avalia todos os benefícios que a gente vai ter ao colocar naquela escola. Ah, quer fazer balé? Então tá bom, peraí. Que horas vai ser o balé? Onde que é? Porque hoje a gente tem 2. Quando tem um só, eu acho que fica mais fácil a logística. Mas quando a gente tem 2, e ainda um é um menino e outra menina. Então a menina quer fazer balé e o menino quer fazer futebol. Então teve uma época que a gente fazia uma rotina que tinha que ser daquele jeito, senão não ia dar certo. Então a gente conversa muito nesse sentido, né? De vai dar financeiramente para a gente colocar, né? Vai dar para a rotina. E quando eu não puder levar, você vai conseguir levar? Então não tem outro segredo a não ser realmente conversar, né? Assim, voltando só rapidinho, mas aproveitando o gancho, nasce o filho, nasce os pais, né? Nascem os pais. E esse processo é um processo de aprendizado constante, ele não acaba, né? Ele acaba quando a gente é promovido, se é que alguém me entende, né? É promovido lá para cima. Mas é um desafio gigante, porque eu até brinco dizendo, é como brincar de Deus. Porque você tem um ser humano que você está ajudando a formar. Então, é assim, absurdamente complexo e é uma responsabilidade gigantesca. Mas junto com essa responsabilidade, vem algo que só quem tem sabe. Um amor incomparável
uma alegria, uma felicidade que não se encontra no dinheiro, por exemplo, né? Agora, como decidir? Vindo para a pergunta e aproveitando aqui até o que ela já colocou. A gente sempre avalia o alvo. O fato é isso. O que a gente quer que o nosso filho se torne? Porque a gente está ajudando ele a ser moldado. Então, quais são os valores que eu defendo, que nós defendemos? Quais são os princípios que a gente quer que fiquem, né, intrinsecamente estabelecidos na mente deles? Que tipo de ser humano a gente está criando hoje? A gente tem que se perguntar, né? E aí a escola, hoje em dia, principalmente, é importantíssimo nesse quesito. Não dá para a gente delegar uma responsabilidade para a escola que não pertence a eles, né? Os filhos são formados dentro do lar mesmo, com as amizades e com quem eles passam mais tempo. E eu diria que muito menos com palavras e muito mais com exemplos, né? Exemplos. Mas a escola é importantíssima. Então, a gente avaliou muito esses princípios antes de colocá-los. Em qual escola a gente vai pôr? O que será que vão ensinar? Que tipo de amiguinho que ele vai ter? Qual é o ambiente que eles estarão inseridos? E toda a logística. E da escola foi muito mais pelos princípios do que por qualquer outra coisa, gente. Porque eles estão numa fase que eles precisam ter uma base importante nesse sentido, né? Não faz merchandising da escola. Não vou fazer, mas é uma escola cristã porque a gente falou, o momento que a gente vive de mundo, assim, tá muito louco, né? Então a gente falou, não, vamos colocar lá, porque esse começo é muito importante que eles estejam, né, numa escola que acredita nas mesmas coisas que a gente. Então, nesse setor, nesse fator escola, foi isso. E por mais que a gente ouviu falar, não é uma escola tão forte, tal, mesmo assim a gente optou por ela, por conta dos princípios, porque depois a gente pode, né, correr atrás disso de outras formas, né? Mas eu acho que o mais importante ali foi a base mesmo, né? Rapidinho, assim, eu admiro pessoas que têm condições tanto financeiras quanto também entendem ser melhor. Colocar, por exemplo, o filho logo numa escola bilíngue, uma escola que tem um DNA mais empreendedor, ótimo. A gente optou por abrir mão disso e tentar focar nisso mais lá para frente, mas formar ali o caráterzinho deles para depois chegar nisso. E se for falar de empreendedor, eles vivem com dois aqui, né? Então dois doidos. Eles já estão vivendo eles estão vivendo o que a gente vive, eles veem. Então, muitas vezes eu falo assim, o Anthony ele é muito parecido comigo e algumas coisas que eu não queria que ele pegasse, ele herdou. E aí, às vezes, eu falo, meu Deus, amor, ele tá muito parecido comigo. Eu não queria que ele fosse nesse ponto, né? Tipo, consumista. Eu não queria que ele fosse assim, ansioso e tal. E aí, às vezes, a gente fala, o que a gente vai fazer, né? E aí, a gente vai tentando trazer algumas coisas para poder minimizar, né? E moldando esse caráter dele, né? A personalidade deles. Porque essa, eu acho que é a fase mais importante, né? Nesse momento. Até aqui a Rosinha falou, dá muito trabalho ter filhos? Dá muito trabalho. Não posso falar que não dá, porque dá muito trabalho, desde o começo dá muito trabalho, mas vale muito a pena, assim. O maior investimento da vida. É muito gostoso, é muito gratificante, então eu não deixaria de ter. Por mais trabalho e desafios que a gente tenha e não termina também, eu acho que vale muito a pena. Uma deficiência que nós encontramos, principalmente nos dias de hoje, né? Para quem não conhece, nós somos terapeutas, né? De casais e também, assim, atendemos individualmente, né? Então, a grande maioria das crenças limitantes, elas são instaladas no período da infância, né? E da parte dos pais, o que a gente percebe? Uma deficiência com relação à intencionalidade. Ou seja, vocês estão sendo intencionais ao escolherem uma escola, instalarem princípios, né? Trabalharem no caráter. Até é interessante isso, né? Quem frequenta mais um ambiente de igreja, sabe que, puxa, né? Por exemplo, meu filho nasceu, eu vou apresentar o meu filho a Deus. Show de bola, isso é legal. Mas lembre-se, não deixe de apresentar Deus para os seus filhos. Isso é o mais importante, né? Esse é o ponto que nós temos que focar e ser intencionais. O que vocês falaram, princípios, valores, caráter
e assim por diante. Eu sempre falo isso para eles aqui. Esses dias eu fui colocar a Juju para dormir. Aí eu falei, eu te amo, Juju. E tal. Ela falou, mamãe, também te amo, mas primeiro eu amo mais Jesus. Eu falei, é isso mesmo, tá certo. Aí ela falou, depois eu amo você, o papai, o Tony. Então acho que é isso, né? Passar os nossos valores eu acho mais importante. A gente costuma falar aqui que a gente entende que a família é a célula do reino, né, na Terra. A gente consegue entender, porque quando a gente pensa, né, em como vai ser quando a gente chegar lá, não, lá vai ter um banquete, vai ter uma mesa, né, onde todos vão sentar em volta da mesa. Então a gente está nada mais do que ensaiando, né? Isso aqui é um total ensaio, entendeu? Então, assim, quando vem a nós o reino, né? É exatamente isso. A família é a melhor ideia de Deus. Então, assim, por que a gente se realiza, né? Quando a gente também entende a necessidade de se entregar a todo esse processo. Então, vocês decidiram mergulhar nessa cumplicidade, nessa parceria, né? Entenderam que são né, um corpo só, então quer dizer, não é um contra o outro, mas são dois a favor do todo, né? Então, assim, as coisas começam a ter essa fluência porque vocês realmente decidiram, né, trabalhar em equipe, em favor do todo. Verdade. Exige muito amor, muita dedicação, mas vale a pena. Vale a pena depois ver o fruto desse trabalho, né? Eles crescerão, formarão uma sociedade melhor e todo o restante, né? O mundo hoje está mais desafiador ainda do que antes, então a gente tem que prepará-los melhor para todo o resto. Melhor. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui, na verdade, eu não, né? Mas foi mais uma pergunta que fizeram hoje para os convidados, para vocês. Amigos, família, parentela, interferem na opinião de vocês? E aí eu acredito que com relação a tudo, né? Qual é a influência que de fato eles exercem na hora de uma tomada de decisão, algo assim mais disruptivo, né? Porque tem aquelas decisões que são básicas e aí tudo bem. É muito mais fácil concordarem, né? Mas algo assim mais brusco um pouquinho, né? Como que vocês lidam com isso? Eu acho que a parentela, a família, ela vai interferir desde que a gente dê essa liberdade e abertura, né? Eu acho que tem muitas pessoas que compartilham tudo e tal. A gente já foi assim, já compartilhou, mas a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente acaba tendo uma influência e nem sempre vai ser o melhor caminho, a melhor resposta. Então, às vezes, ao invés de ajudar, pode confundir, né? Eu não sei qual que é o seu ponto de vista, mas a gente já passou pelas duas situações, né? De ter interferência e de não ter mais tanta. Ou a gente adquiriu a maturidade de saber o que compartilhar, né? Para mim, isso é o conjunto dos desafios, né? Vem no pacote casamento, de certa forma. É um lado muito bom. Eu não tenho do que reclamar, muito pelo contrário, sempre foi muito ajudador e conciliador. Porém, precisa saber, como dizer, né? Precisa saber até que ponto é saudável. Quando interfere de uma maneira que é prejudicial, a gente vai perceber e aí tem que ter todo o respeito, todo o carinho para não chatear ninguém, saber como falar e saber como lidar e aos poucos fechar, né, essa porta ou cercar, né, esse processo para que não prejudique. Se for para ajudar, óbvio, toda ajuda sempre é muito bem-vinda, né? Mas a gente precisa saber a que voz ouvir, né? E a quem perguntar, a quem procurar, isso tudo é muito importante. Porque às vezes o casal, ou a mulher, ou só o homem, pode ir até uma terceira pessoa pedir alguma opinião, mas às vezes essa pessoa ela nem está tão capacitada assim para ajudar. Então tem que escolher realmente quem que vai ajudar. Essa pessoa tem condição de te ajudar, de te dar uma opinião que vai né, ser boa, ser de Deus para sua vida. Eu acho que é essa a grande questão, porque senão
pode gerar problema, né, no casamento. Tudo em equilíbrio vai bem. Tudo que excede faz mal. Se come muito, passa mal. Se come pouco, fica com fome. Até muitas opiniões também vão mais confundir do que auxiliar. Então a gente tem que ser seletivo, manter equilíbrio. Equilíbrio, inclusive, aponta para a sabedoria, né? Então é maturidade, eu acho que é importante. Excelente. Gente, tá muito agradável esse bate-papo. Que bom. Legal. Vocês veem como tem a ver com maturidade e desenvolvimento, né? Porque vocês foi acontecendo um autoconhecimento e o conhecimento do outro, né, concomitantemente, e vocês foram se desenvolvendo como família, como casal, conforme foram se deparando com os desafios, né, e as novidades da vida, e isso os tornou mais fortes, certo? Isso os tornou imbatíveis. E essa maneira mesmo que o Bosco falou, né, de você ter todo esse jeito, né, para você tratar, é da mesma forma que vocês escolheram a escola para os seus filhos, né? Então, assim, a gente percebe que quando você busca ter um cuidado, né, aquilo que a gente ama, né, a gente tem um cuidado para tratar, para lidar, né, um respeito, a gente entende que são outros seres humanos, né? Então, quando a gente, essa magnificência, eu gosto de falar, né, de se gastar realmente na edificação de uma outra alma humana, né? É disso que se trata a família, né? É verdade. Doação, né? Pessoas, exato, que estão se doando, se gastando na edificação da alma do outro. É verdade. Por isso que, assim, eu inclusive, sem ficar puxando brasa pro assado de vocês, né? A gente tem que parabenizar o trabalho que vocês fazem. Nós, né, somos amigos há muito tempo, não é mesmo, Ângelo? Nos conhecemos há mais de 15 anos, porque Lucília e eu namoramos por 3 anos e meio antes de nos casarmos. Então, nós estamos juntos, por assim dizer, 18 anos e meio. É o tempo que eu conheço, né? Vocês, o caráter de vocês. E nós passamos pelo curso de vocês, foi para a gente uma reciclagem e a gente sempre pensa assim, né? Da mesma forma como as finanças. Mas eu já sei, eu não vou aprender nada novo. Para que eu vou frequentar? O que eu vou, né, entender de diferente do que eu já entendi? Eu posso afirmar aqui, sem nenhuma demagogia, que para a gente foi muito importante. E toda vez que nos convidam para algum, que nem há pouco tempo atrás a gente esteve na formação de um casal que participou de um curso e foi tão bonito, tão gostoso, né? Então, além do fato de vocês terem essa experiência que tem para tratar desses assuntos que hoje estão muito latentes, assim, a sociedade carece, as pessoas carecem desse entendimento, desse amor, assim, para todas as áreas da vida. E quando você tem essa área alicerçada, tudo vai bem. Os demais desafios se tornam, digamos que, gigantes menores do que esse. Vale muito a pena, vale muito a pena. Então, poxa, continue, né, fazendo isso, ajudando pessoas. O maior investimento que existe no mundo é em pessoas, né? O próprio Jobs dizia, né, que as pessoas são bem remuneradas por ajudar as pessoas a viverem melhor. Por isso que ele criou o iPhone, que hoje ajuda todo mundo, e por isso que custa caro, porque quem ajuda os outros ganha muito dinheiro. Então, ajude a ajudar as pessoas. Muito bom. Né? Nós somos muito gratos por vocês, né, Bosco? A gente já se conhece há tanto tempo e é muito verdadeiro esse relacionamento, né? A gente fica, às vezes, assim, meses sem trocar uma palavra. Você foi tranquilo, né? Quando a gente se fala, parece que a gente se viu ontem, vai se ver amanhã. Então, isso é muito, muito raro. Gratificante, né? E, gente, quero fazer uma perguntinha aqui para vocês, né? Entrando um pouquinho agora, em primeiro lugar, você que entrou aí na metade da live, chegou agora há pouco, esse conteúdo vai ficar gravado no Instagram do Nível Casalzão. Depois nós subimos para o nosso canal também do YouTube, tá bom?
E muito em breve vem aí o mestrado dos relacionamentos, uma semana inteirinha que nós vamos tratar de temas assim fundamentais na vida de um casal dentro das relações, tá certo? Olha só, nós também nos propomos hoje a falar um pouquinho sobre autocuidado, né? Como lidar com tudo isso, dentre tantos desafios, né, que não se resumem somente a finanças, criação de filhos, mas N desafios, falando um pouquinho sobre autocuidado nos dias atuais, nessa correria, né, como muitos falam, de São Paulo, cidade grande, como cuidar de si, como cuidar do casamento? Fale um pouquinho pra gente. Bom, gente, autocuidado, eu sempre falo que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer por nós mesmos, né? Eu não tenho que me arrumar por causa dele, ou só para ele. Em primeiro lugar, por nós, né? Tanto a mulher quanto o homem. Isso é muito importante porque isso está ligado diretamente com a nossa autoimagem, com a nossa autoestima. Se a gente não se cuida, a gente, talvez, a chance da gente ficar com a autoestima baixa, ela é muito grande. Porque se você não gosta do que você vê no espelho, a tendência é você ficar ruim nas demais áreas da sua vida. Mas quando você se arruma, quando você cuida de você, você fica mais motivado, você fica mais eficiente, você trabalha melhor, é muito diferente. Então, a questão do autocuidado, ela precisa existir e a gente precisa criar essa rotina, porque ela vai fazer bem, principalmente para nós, mas muito também para quem está ao nosso redor, quem está do nosso lado. E acho que é muito importante isso, porque quando nós, antes de casar, todo mundo se arruma, coloca um perfume bom, coloca uma roupa maravilhosa. Depois que casa, não sei, todo mundo engorda, todo mundo fica mais relaxado. Então, assim, aquela frequência de autocuidado para a pessoa e para o próximo também, ela reduz absurdamente e não pode acontecer isso. Porque a gente vive num mundo, a mulher vai sair, ela vai ver outra pessoa arrumada, o homem vai sair, ele vai ver uma mulher super arrumada. Então, antes de pensar em fazer para o outro, tem que fazer para si. E depois da pandemia, a gente percebeu que muitas pessoas que até se arrumavam, que até se cuidavam, deixaram de se arrumar, de se cuidar, porque entrou naquele modo automático, né? E hoje eu vejo que parece que está retomando, as pessoas estão buscando, né, mais esse autocuidado, mas eu acho que é muito importante para a nossa imagem, para o nosso bem-estar mesmo. Os nossos filhos vêm, eles reparam em tudo, né? A Júlia, ela já é uma mini Lucila, assim, a gente não pode nem brigar com ela, porque tudo que eu faço, ela faz, ela quer fazer. Ela quer usar o que eu tenho. Então, você percebe que você está influenciando também positivamente. Eu sempre falo, a gente tem que se cuidar, Juju, a gente tem que fazer exercício físico, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente. Então, é um pilar que ele tá interligado, né? Então, a imagem, ela é muito importante e a gente precisa ter esse autocuidado, até para que não caia naquela rotina da gente nunca ver novidade, né, no parceiro, porque caiu naquela rotina de que é assim mesmo e tal. Não, a gente tem que dar prioridade para quem tá em casa, né? Isso está muito dentro dessa rotina ordinária, né? Quando você trouxe aí que as pessoas na pandemia, de repente, começaram a não se cuidar, aí você viu quantas pessoas realmente elas não se cuidam para si. Exato. E aí, quando voltaram a sair, voltaram a se cuidar. É verdade. Né? É verdade. Tá errado, né? Porque, assim, esses dias atrás eu vi a Mayra Card falando isso. Que o namorado falou assim, nossa, mas você se arruma para ficar em casa, né? Você tá se arrumando, você tá se arrumando para ficar em casa, não foi? E aí ela falou, mas se eu não me arrumar para mim, não me arrumar para você, né? Então, assim, é exatamente esse tornar a essência, né? Porque é impossível, como a gente vê, na Bíblia tá muito claro, ama ao próximo como a ti mesmo. Como é que você vai entregar para o próximo algo que você... Não é? Se você não faz para você, você não vai fazer para o outro. Exato. Ou se você fizer, provavelmente vai fazer de uma forma doente. Por quê? Porque não está sendo algo, certo? De essência, né? Você está fazendo uma coisa que você imagina que né? Talvez exatamente entra naquelas paranoias de pessoas que
amam algo que elas criaram em cima da imagem do outro e assim por diante. É verdade, é verdade. Eu não tenho muito o que acrescentar nisso, porque a expert aqui, ela tem aprendido muito nesse aspecto. Vocês também já sem dúvida, falam bastante nesse tema, mas eu diria que é uma demonstração de amor, né? É uma demonstração de amor próprio, amor para